importância dessa vitória, que deixa o Grêmio na segunda colocação do Brasileiro, com um jogo a menos, e da tua opção pelo Ronald e também pelo André. Boa noite a todos. Uma vitória importantíssima, né? É porque todos os jogos é uma decisão, se tratando de Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio reassumiu o segundo lugar, com 29 pontos, e uma partida a menos do que muita gente. Eu acho que a entrega hoje foi, acima de tudo, foi fundamental, né? Enfrentamos uma grande equipe, uma equipe com uma qualidade muito grande, e conseguimos esses 3 pontos que a gente sabia que a gente poderia vencer e, como já falei, recuperar o segundo lugar. A opção pelo André, o André é o atacante de área. O André, quando não joga o Soares, e ele vem tendo algumas oportunidades durante as partidas, vem treinando bem. Eu não tive dúvida alguma, no momento que o Soares não ia para o jogo, de colocá-lo, até pelo que ele vem treinando. Eu tenho lapidado ele. Ele aprendeu bastante desde a chegada dele aqui no Grêmio. Então, ele merecia essa oportunidade porque era o jogador da posição. O Ronald, ele treinou ontem no lugar do Vila. E eu optei por ele porque, se o Vila não jogasse, porque é um jogador bastante técnico, tem um bom passe, tem a bola longa e é muito bom de cabeça, tanto defensivamente como ofensivamente. Não só pelo gol que ele fez, mas ontem nós treinamos bastante essa jogada e ele foi feliz. Sabemos que o time do Atlético era um time alto, um time bom de cabeça também, e a gente precisava ficar com a bola também no meio de campo, já que nesse item ele é melhor que o Milan. Então eu optei por ele justamente por isso. E o André também, que era o nosso atacante de área. Eu acredito que as escolhas foram bem feitas, né, porque os 2 jogadores jogaram bem. Renato, boa noite. Queria que você relatasse como foi a conversa com o Luís Soares. Não. Desculpa, faz outra vez. Chega, na boa. Chega. Soares não. Vamos falar do jogo. Vamos falar da molecada que jogou, foi bem, entendeu? O torcedor está feliz. Nós conseguimos mais 3 pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? Que ele não jogou, né? Bom, é mesmo? Se você não me fala, nem tinha visto. O André substituiu o Soares, o André foi bem, não pôde jogar. Vamos falar de quem jogou. Foi uma grande vitória contra um grande adversário. Você pode fazer outra pergunta, me desculpa, os outros também. Vamos evitar assunto Soares hoje. Já falei, não vou mais tocar no assunto. Até dia 2 está entregue ao presidente e à diretoria do clube. Pode fazer a tua pergunta agora. Tudo bem, Renato. Então, sobre a partida e também sobre a projeção para o jogo contra o Flamengo. Hoje você não teve o Vilha Sante, né? A gente acabou de ouvir a sua resposta sobre o Ronald, a boa partida que ele fez, mas o Vilha Sante lhe preocupa para a partida contra o Flamengo? O que ele sentiu? Por que ele foi cortado do jogo? Quando ele tem treinado, ele ficou fora. Tanto é que antes da folga ele treinou normal depois do jogo do Bahia. E aí apareceu com algumas dores musculares. Hoje eu pedi para ele aquecer um pouquinho antes, para ver se ele sentia alguma. Ele não sentiu nada, mas ele falou que ele não estava com muita confiança. E o Ronald também vem treinando bem. E nós temos mais um jogo decisivo quarta-feira contra o Flamengo. Então seria muito arriscado da minha parte colocar o Vila em campo. Ele poderia jogar alguns minutos e sentir alguma dor, ter que sair, e nós iríamos perdê-lo para quarta-feira também. Então eu optei justamente pelo Ronald por causa disso. O Campeonato Brasileiro é longo, Copa do Brasil aí nós temos no mínimo 2 jogos ainda. Então seria arriscado colocar o Vila em campo e de repente perder ele por 3, 4 semanas. Então pensei direitinho, conversei com ele, resolvi segurar ele e quarta-feira acredito que ele esteja em campo. Boa noite, Renato. Hoje um jogo difícil, um jogo contra um adversário duro, onde o sistema defensivo do Grêmio foi testado e correspondeu de forma positiva. E o meio de campo muitas vezes teve dificuldade de reter a bola e a velocidade para contra-golpear. O que fazer para que contra o Flamengo na quarta-feira isso não se repita? Bom, até lá a gente vai ter tempo para conversar, para treinar.
O Vila possivelmente vai estar de volta. Vamos ver a situação do Soares. Eu acho que é mais uma decisão, né? São mais 180 minutos, 90 minutos aqui, 90 minutos no Maracanã. O que fazer? A gente fez bastante coisas boas hoje, como a gente vem fazendo. É lógico que sempre faltam algumas coisinhas. Muitas vezes a gente tem a superação, mas não tem tanta qualidade para reter a posse de bola, principalmente sem a velocidade que eu tanto falo. No momento que a gente tem a velocidade, as coisas se tornam melhores. Com 2, 3 toques, a gente pode chegar na área do adversário. Como a gente não tem essa velocidade, a gente precisa reter, a gente precisa valorizar a posse de bola. A gente tem procurado fazer isso, mas o adversário também tem suas qualidades e tem marcado bastante os nossos homens de qualidade no meio. Mas é que cada jogo é um jogo. Nós tínhamos que vencer essa partida hoje, vencemos, conseguimos 3 pontos. Amanhã, pela parte da manhã, a gente volta a treinar. E a partir de amanhã eu começo a pensar no Flamengo de quarta-feira. Renato, uma campanha como essa que o Grêmio vem fazendo, é claro que vai chamando a atenção de outros clubes sobre os jogadores do Grêmio, principalmente nessa época de janela de transferências. Então a gente sabe que tem jogadores que estão sendo analisados, que estão sendo procurados, que vão receber propostas. O Bitelo é um exemplo. O Bitelo é um exemplo que é um jogador que está valorizado. E a gente vê que nos últimos jogos ele não consegue manter o mesmo nível que ele vinha atuando antes. Você acha que tem alguma coisa que possa estar interferindo, até mesmo na questão psicológica de jogadores que estão para receber propostas e se é que você tem trabalhado isso dentro do grupo de jogadores? Não, eu tenho conversado bastante com o Bitelo, um garoto que tem boa cabeça, um garoto inteligente, que escuta. É um jogador que ele se entrega muito durante os jogos, né? Hoje ele saiu porque ele pediu para sair, mas eu sabia que não iria aguentar os 90 minutos, porque ele ficou os últimos 2, 3 dias sem treinar, ele arrancou siso, perdeu 3 quilos. Então, são coisas que eu falo. Às vezes você tem o capítulo, mas não tem a novela. Então, eu sei do que acontece aqui dentro. Nós sabíamos dessa condição dele, que ele não estava se alimentando direito. O importante foi que, mesmo assim, com dores, ele jogou. Enquanto ele aguentou, é um jogador, como eu já falei, ele corre bastante, ele se entrega bastante nos jogos. E, independente do jogador, o jogador não vai jogar bem todas as partidas, mas o importante é que ele tem nos ajudado bastante, principalmente hoje, ele jogou com 3 quilos abaixo do peso. E isso faz uma diferença muito grande para o jogador, né? Porque ele não conseguia se alimentar direito. Quanto às propostas, se pode chegar ou não, bom, aí antes a gente espera chegar, depois a diretoria aí, com o Luiz Wagner, o Antônio, o presidente, analisam. Ele não pode ficar achando, vai chegar uma proposta e recusar. Se chegar, eles vão estudar, vão conversar e vão ver se chegam num acordo. Mas o importante é que a cabeça do Bitelo está totalmente voltada para o Grêmio. Por outro lado, Renato, você teve nos últimos dias alguma boa notícia sobre a movimentação de mercado para contratações? Porque mesmo que você tenha elogiado o André, né, e realmente ele deu uma boa resposta, evoluiu, mas ainda é um garoto, né? O Iturbe, você disse na última entrevista que ainda não é o jogador de lado que você queria. Teve alguma boa notícia sobre possibilidade de contratações? Claro que para quarta-feira, obviamente, não vai dar, mas para o jogo da volta contra o Flamengo dá tempo de ter algum jogador novo, para todo o resto do Campeonato Brasileiro também? Tem algum sinal bom aí de contratações? Sim. Eu tenho falado para vocês, o Grêmio está no mercado, o Grêmio está atento. A gente tem conversado, tem trocado ideias, tem conversado com alguns atletas. Nós temos prazo até dia 2. Não acredito que nós vamos ter surpresa, sim. Eu sempre cobro do presidente, da diretoria, que a gente precisa daqueles 2, 3 jogadores, aquelas contratações certas, no caso de velocidade, o homem de área. Entendeu? São as contratações que o clube tem condições de trazer dentro daquilo que o clube possa gastar, para que esses 2, 3 jogadores cheguem e nos ajudem. Todo mundo está vendo. O presidente vê, a diretoria vê, eu vejo. A gente sabe que a gente precisa desse jogador, até porque nós perdemos 5, 6 jogadores, né? Mas esses jogadores eles vão chegar. Eu acredito que, como você mesmo falou, para quarta-feira é difícil, mas até dia 2 eles vão chegar. Pode ter certeza disso, que a gente está bem atento. Eu basicamente passo o dia todo dentro do clube, vendo, analisando, conversando. Esses jogadores vão chegar sim, pode ter certeza disso. Não para quarta-feira,
o jogo de quarta-feira, no caso. Mas até dia 2 eles vão chegar. Bom, agora há pouco que tivemos transmissão aqui do Sport TV, porque já estão com a gente no estúdio Roger Flores, Cabral Neto, para falar um pouquinho desse resultado. E aí, já boa noite para vocês, amigos. Em cima do que Mansur e o Raed já comentavam aqui sobre essa questão da vice-liderança, que tem inclusive trocado de mãos em algumas rodadas e já trocou durante esse Campeonato Brasileiro, muito do que a gente olha para esse Grêmio, que hoje consegue vencer em casa o Atlético Mineiro, em alguns momentos foi bem ameaçado. Também não é esse vice-líder que a gente olha e fala, é esse time do Renato, talvez seja o grande perseguidor ao líder Botafogo, mas ao mesmo tempo conseguiu se mostrar competitivo mesmo diante da ausência do seu principal jogador até aqui. É por aí? Como é que você viu esse Grêmio hoje, Cabral? Boa noite, bem-vindo aqui ao Troca de Passes. Boa noite, Mila. Bom demais estar aqui com você, grande Mansur, grande Raed, grande Roger aqui. Eu acho, Mila, que assim, a ausência do Soares ela pode ser muito determinante para essa briga. Sem dúvida que hoje o Grêmio conseguiu se mostrar competitivo, mas o nível de jogo com a bola do Grêmio foi muito menor. O Grêmio, por exemplo, contra o Botafogo e contra o Flamengo que ele perdeu, ele foi muito mais produtivo, ele jogou muito mais. A gente está vendo imagens aí de Soares, né, lá no estádio, na arena. Então, assim, a questão não é especificamente o resultado, porque mesmo quando perdeu, o Grêmio foi muito bem com ele. E os jogos em que o Grêmio rendeu menos foram justamente os jogos em que ele não estava. O jogo que ele se machucou dentro do campo ainda antes de começar a partida no aquecimento contra o Bahia, que foi o Vina que jogou como falso 9, e hoje essa partida. Então, são os dois jogos de exceção, desde o Grenal 4-3-9, quando o Grêmio vence, o Grêmio cresce com esse sistema de 3 zagueiros, o Grêmio fez 2 partidas ruins. As duas, quer dizer, uma partida ruim que empatou o jogo sem o Soares, e outra hoje ruim no aspecto de criação, de construção, de novo sem o Soares, porque o time até marcou bem. O Atlético conseguiu fazer um bom jogo e tal, mas enfim. Então fica essa dúvida de como é que vai ser essa sequência, porque até os substitutos são garotos, são jovens meninos. Tem o Everton Galdino que está machucado, que não é um centroavante específico. O Diego Souza saiu da equipe, então não tem um substituto de fato próximo do talento que tem o Soares. Então tudo isso faz a gente imaginar e ter essa dúvida se o Grêmio vai ter essa longevidade. Acho que o time tem potencial, tem grandes jogadores, tem ideia de jogo, tem variação, tem um sistema de marcação muito bem feito. Tem jogadores como Bitelo, Vija Sante, jogando demais, Cristaldo. Mas o Soares causa um impacto muito forte nessa equipe e a ausência dele também. Você destacava, né, Roger, no final do jogo ali, como o Grêmio conseguiu segurar o resultado. Que talvez essa competitividade desse placar seja importante para um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. E, por outro lado, um Atlético que com o Filipão ainda não consegue sair vitorioso de campo, né? São duas visões, né? O Grêmio que segue essa perseguição mesmo de longe ao Botafogo, né? Com um jogo a menos do que os adversários que estão ali do lado dele, né? O Grêmio tem um ponto a mais e um jogo a menos do que Palmeiras e Flamengo. Hoje não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo muito competitivo do Grêmio. O Grêmio começou muito bem, fez 12, 13 minutos bem interessantes, né? Saiu o gol, depois teve um contra-ataque, uma puxada que o Grêmio poderia ter ampliado com 2 finalizações do Bitelo e depois do João Pedro, que foram bloqueadas. A partir daí, no primeiro tempo, o Grêmio parou. E quem cresceu foi o Grando, goleiro, porque o Atlético teve volume, o Atlético começou a se aproximar, Paulinho, Igor Gomes, Batalha que vinha de trás, Pavão e Hulk começaram a infernizar a zaga do Grêmio, e o Grando fez um belíssimo primeiro tempo com 3 defesas determinantes para manter a vantagem do Grêmio até o intervalo, né? No intervalo, o Renato, obviamente, deve ter consertado o time, ou pelo menos tentado tirar esse ímpeto do Atlético Mineiro. Conseguiu, o Atlético não fez um grande segundo tempo. O Grêmio tirou a temperatura do Atlético e conseguiu administrar essa pressão, que não foi uma pressão muito forte. Essa é uma das chegadas do Paulinho, ele perde tempo, depois leva para a esquerda para finalizar já sem ângulo. O Grêmio finalizou poucas vezes, mas quando finalizou até chegou com perigo, essa aí com o Cristaldo, que o Everson fez boa defesa, e foi mais na bola parada. A gente vai ver daqui a pouco um gol do Atlético que foi anulado, que muita gente vai reclamar, né? Principalmente os torcedores do Atlético. Essa é uma jogada interessante do Ferreirinha, ele tinha acabado de entrar e a gente falava isso na transmissão, né? O Grêmio não tinha saída, não tinha escape, não tinha jogo pelo lado, e alguém que poderia, de alguma forma, segurar e fazer um drible para tirar o time do Grêmio de trás. Esse é o gol que o Kardec vai fazer numa jogada bonita do Alisson, que os dois tinham acabado de entrar, e aí por 1 milímetro,
numa câmera invertida, o VAR achou esse impedimento do Allan Kardec. Mas a verdade é que o Atlético criou pouco, fez substituições, mas nenhuma substituição foi tão interessante ao ponto, Grêmio, eu acho, né, Roger? tão interessante ao ponto de fazer o Atlético crescer. O Atlético precisa de muita coisa nesse campeonato. 7º jogo do Luiz Felipe na frente, nenhuma vitória e 8º jogo sem vitória do Atlético Mineiro, né, Caminha? Esses lances do Atlético que a gente viu, do Galo no segundo tempo, Milá, que em nenhum momento o Atlético conseguiu tornar o jogo desconfortável para o Grêmio de fato. Porque não foram lances que aconteceram no minuto seguinte, no minuto seguinte. No primeiro tempo, nos últimos 15 minutos, né? Teve um pouco Depois disso, mas no segundo conseguiu tempo não teve. né? No segundo tempo não teve. E acho, inclusive, que as alterações acabaram fazendo mal para o Atlético e bem para o Grêmio. Não que o Grêmio tenha crescido no aspecto ofensivo de criação, mas ele conseguiu controlar melhor o jogo com a marcação. O Atlético tirou o melhor jogador do campo, né? Que era o Pavon saiu e depois acho que a mudança... Que tinha tido uma boa chance no primeiro tempo ali no finalzinho. Né? Aquele lance que a gente viu do chute dele fora da área, um pouquinho antes ele também dá o passe o Batalha quase fazer o gol e o Grêmio consegue salvar. Então ele participou de quase todas as boas jogadas. Então a saída dele acho que foi ruim e também na hora em que fica com 2 centroavantes ali na área, traz um incômodo de você de repente poder desencaixar a marcação que já estava muito bem encaixada da zaga do Grêmio, mas ao mesmo tempo você só deixou 2 homens atrás, o Batalha e o Otávio. O Igor Gomes saiu, então você passou a jogar num 4-2-4. Isso fez com que o Batalha se segurasse um pouco mais e ele vinha fazendo muita diferença, porque o sistema de marcação do Grêmio exige que sempre um jogador da linha de 5 se desgarre e saia para fechar espaço. Às vezes é o lateral direito, às vezes é o lateral esquerdo. O Kahneman faz isso o tempo inteiro no jogo. Na hora que um jogador faz isso, era o Batalha que vinha e ocupava esse espaço. E, evidentemente, nenhum jogador de frente vai acompanhar ele até atrás. Cristaldo não vai fazer isso, Bitello não vai fazer isso, e ele aparecia livre. Quando ele passou a jogar sozinho com o Otávio no meio-campo, ele diminuiu essa saída para não deixar o time vulnerável atrás. Então, acho que isso fez com que o Atlético também perdesse ritmo na frente. Aqui na hashtag Troca de Passes, claro que o que mais está aparecendo são reclamações em relação ao impedimento, ao lance mais polêmico da partida. A gente pode dar uma olhadinha no gol do Kardec? Gol do Kardec não, né? Gol do Kardec. Gol do Kardec, tá certo. Na bola levantada na área, o Kardec de cabeça faz o gol, que seria o gol de empate. Mas as linhas traçadas do VAR mostram ali uma diferença mínima, mais que mesmo o segundo, né? Essa novidade, digamos, no regulamento, que é se as linhas estiverem, de fato, sobrepostas, se a gente não conseguir identificar as duas cores, significa uma posição legal, então o gol é validado. Aparentemente por uma diferença. Alguém já viu linha que essa? Não. Tem até uma diferença mínima entre uma linha e outra. Absolutamente nada, é tudo pixelado. Melhora a imagem. Se a gente vê ali, observar a linha, tem ali um verdinho entre o vermelho e o azul. Beleza, mas se tivesse a imagem nítida, você saberia onde o cara marcou a linha vermelha, onde o cara marcou a linha azul. Aí a gente olha e não vê nada. E o problema também nessa uma manchinha azul, uma manchinha branca, diga, Cabral. A tolerância do impedimento, né, que algumas pessoas defendem, mas se for milimetricamente na frente, deixa passar, é gol. A grande questão é que até onde vai essa tolerância? Por exemplo, vai estabelecer que são 2 centímetros, aí quando tiver 2,1 centímetros, vão dizer o quê? Mas foi 2,1 por centímetros. 0,1. Foi só por 0,1. Isso é muita intolerância, daqui a pouco a gente vai estar dando uma tolerância de 2,5 metros, entendeu? A única questão que eu continuo batendo, é a questão da mesma linha, né? Que a mesma linha é uma regra que foi criada para favorecer o ataque, para que a gente possa, de alguma forma, ter mais gols do que... e favorecer os ataques dos times. Isso é uma claro posicionamento de mesma linha. E aí é 1 centímetro para lá ou para cá. Se tem uma linha mais grossa, obviamente você dá... Olha só. Essa é a linha de impedimento. Você está perpendicular à linha de fundo. Você não está exatamente na linha. Câmera angulada. A câmera utilizada é invertida, né? Ela é do outro lado. Porque permite ver o corpo dos dois jogadores com mais exatidão para traçar a linha. Sim, obviamente. Ali foi marcado o impedimento nesse centímetro aí de diferença, milímetro, na manga do Kardec, né? Na manga do Kardec. Tudo bem. Eu também não discordo da credibilidade. Eu acho que a gente tem que ter credibilidade. A única coisa que eu bato é a questão da mesma linha, que a gente poderia, de alguma forma, ter uma linha mais grossa para poder favorecer sempre o ataque. E aí não é para Atlético, para Grêmio, para Palmeiras, para Flamengo, para Cuiabá, para América. É pro campeonato. Foi importante ver aquela imagem de cima só para dar um detalhe, Mila, do que eu tinha falado quando o Kardec entrou junto com o Hulk na área.
desarticulou um pouco a marcação do Grêmio. Você viu que a atenção foi voltada, olha só. Mas aí, Era o Cabral, ponto que você mas aí que eu ia falava da falar. questão tática do jogo. O Roger citou os minutos finais do primeiro tempo, em que o Atlético criou um pouco mais, e é quando surge o lance do Batalha infiltrando a área. Nos dois, como o Grêmio usa muito encaixe e perseguição, e se o Kahneman estiver posicionado defendendo a área, ele vai ganhar vai cansar de ganhar duelo. Quando o Hulk, no fim do primeiro tempo, e esse lance, são momentos em que o Hulk vai buscar o lado direito, ele tira o Kahneman da área. Mas o Kahneman, ele foi no Hulk o jogo inteiro. Foi encaixe individual. Houve um momento do jogo em que o Grêmio conseguiu, o Atlético conseguiu fazer o Mariano atrair o Reinaldo e o Kahneman saiu uma vez do Pavon. E aí, em campo aberto, ele sai, inclusive, vai lá para o outro lado. Mas quase o tempo todo foi isso. Kahneman no Hulk. Não, e aí o Hulk levando o o Kahneman para longe da área para ele parar de... Senão ele ganhava todos os duelos. Eu tô pegando aqui, isso que eu ia chamar a atenção, porque o Kahneman saiu para vir atrás do Hulk. E aí acabou que ficou livre de marcação. O Allan Kardec tinha acabado de chegar, acabado de entrar no jogo. Então, esse foi um ponto positivo das alterações, mas que não foi aproveitado pelo Atlético. O ponto negativo foi o Batalha mais afastado. Eu vejo diferente de vocês. Por mais que o Kahneman tenha saído do Hulk, com o Hulk, ele tá fora da área, o Grêmio tem dois zagueiros dentro da área. Tem o Vini e tem o Bruno Alves. Então, aí ele perdeu a superioridade. O Vini tá no Kardec. E quando o jogador faz o movimento ali, ele sai no outro. Paulinho, ele larga ele fica em dúvida. Pra ir no Paulinho. Isso. E aí o Bruno Alves, olha o Bruno Alves onde tá. Aqui, ó. O Bruno Alves é que tem que estar um passinho para trás para poder. Aí ele larga o Kardec para ir no Paulinho. Ele largou o homem perigoso para ir em quem está fazendo aí. Ele ficou na dúvida entre os dois e largou o Kardec. O Bruno Alves, ele tenta controlar o espaço entre ele e o Kahneman, dá um passo para frente e aí o Vini fica na dúvida quando um jogador faz tudo isso tem a ver com essa questão da alteração, porque se fosse o Igor Gomes em campo ainda, dificilmente ele estaria naquela posição que o Kardec. Então, isso é que fez bem para o time do Atlético, mas ele não soube aproveitar. Agora, só foi essa jogada. Esse elenco do time do Grêmio, já que a gente está falando, né, da disputa pela vice-liderança, hoje o Renato faz uma novidade, né, que ele perde o Vila Santana um pouquinho antes do jogo, sentiu a coxa, e ele opta pelo Ronald, um menino que vinha ficando no banco, mas ainda não tinha estreado entre os profissionais, com 20 anos, e aí aquela história da estrela do treinador, né, foi o Ronald quem fez o gol da vitória do Grêmio. E fez uns 50 gols assim na base, inclusive na conquista do Brasileiro do Sul-Americano Sub-20, ele fez diversos gols de cabeça, posiciona-se muito bem ofensivamente, é bom no sistema de jogo defensivo também. E estava lá, 2 minutos de jogo, 3 minutos, não foi? Não, acho que foi um pouquinho mais. Foi cedo, foi com uns 5. Foi 10, eu acho. 10 minutos. É isso. E interessante porque assim, o Renato mostrou muita confiança nele, Mila. Porque o Mila poderia ter jogado, que entrou no final, já tinha jogado contra o América, que é outro também jogador muito jovem, mas já tinha jogado. Poderia ter entrado com o Ferreira, por exemplo, que é um jogador que, apesar de estar voltando de lesão, é um jogador muito mais confiável, que tem muito mais minutos, né, em campo, e aí mudaria um pouco o sistema de jogo da equipe do Grêmio, mas é um jogador confiável como o Ferreira, você poderia trazer o Bitelo mais para trás, então ele teria um time mais experiente, mais cascudo, mais rodado. Foi lá, colocou o Ronald, eu acho que o garoto deu conta do recado. Não é o Vija Sante, o time sentiu muito a ausência dele pelo estilo de jogo. O Ronald não é o passador, não é o cara que vai empurrar o time para frente, não é o cara que vai fazer infiltração. O Vija Sante é um dos melhores jogadores da competição. Acho que ele e o André são os melhores volantes do campeonato. Então, você está substituindo um jogador que está jogando num nível absurdo. E ele tem características diferentes. Então, ele não entregou o mesmo que o Vija Sante. Mas acho que aquilo que a gente sabia que ele poderia entregar, ele conseguiu entregar.